Começou. Então, a gente vai falar das infecções das vias respiratórias superiores. É interessante ela, porque aí existe uma divisão das patologias, certo? Então, a gente vai ter no sistema respiratório infecções que são localizadas nas vias respiratórias superiores e infecções respiratórias que são localizadas nas vias inferiores, tá? Então, infecções das vias respiratórias superiores. Aqui está as vias respiratórias superiores. Então, vocês vão ver aqui que eu vou começar a falar de várias, eu acho que umas 3 a 4 patologias. Ela só vai mudar o nome. A sintomatologia é a mesma, certo? Os sinais e sintomas são os mesmos. Porém, o local é diferente. Então, rinite, faringite, são patologias ligadas às infecções das vias respiratórias superiores. Porém, gente, os sintomas delas são os mesmos. Por quê? Porque o tecido aqui, ó, é o mesmo. Então, ela vai até a parte inicial da traqueia, ó. A entrada da traqueia a gente considera vias respiratórias superiores. A gente tem a nasofaríngea, que aqui é formada por tecido, certo? Esse tecido aqui o músculo. É interessante que o tecido do nariz ele é cheio de curvas, justamente para quando bater o vento aqui, os poluentes se aderirem a esse vento. Por isso que a gente tem os pelos no nariz, justamente para impedir a entrada de qualquer substância estranha dentro do pulmão. Uma observação importante que eu coloco para vocês aí, vocês anotem. O pulmão, dentro do pulmão, ele é estéril. Não existe dentro do pulmão nenhum agente estranho, não pode ter. Porque se existir algum agente estranho, nosso sistema de defesa vai lá e tenta matar. Por isso que é uma preocupação tão grande quando respirando, nosso organismo tem de reter qualquer sujidade aqui, nesses locais aqui, justamente para não adentrar na traqueia e chegar ao pulmão, tá? Qualquer substância que não seja o ar filtrado, que não entre dentro do pulmão, é considerado um ser estranho. Então, a gente tem a nasofaríngea, a orofaríngea, né? Aqui, isso aqui é a língua, gente, da gente, nossa língua, o músculo da língua. A gente tem a epiglote. Aqui a gente vai ter, entre a nasofaríngea e a orofaríngea, algumas patologias. A laringe, o esôfago, que aqui não faz parte do sistema respiratório superior, tá? E a traqueia. A primeira que a gente vai ver, e aí, veja, gente, eu vou falar de cima para baixo, eu vou descendo as infecções respiratórias. Então, eu vou começar pelo nariz, rinite. Ó, tudo que termina em ite é o quê? Inflamação. Então, o primeiro processo infeccioso da mucosa aqui, desta mucosa aqui, quando chega algum agente estranho aqui, vai ocorrer o processo infeccioso. E o primeiro sintoma é a inflamação. Então, bote aí. No processo infeccioso, o primeiro sintoma que se apresenta é a inflamação e a produção de secreção. Toda essa parte aqui, todo esse tecido aqui do sistema respiratório superior, ele vai ter, desculpa, ele vai ter aqui... Repita aí, por favor, no processo, por gentileza. Toda infecção que ocorra no sistema respiratório superior, o principal sintoma é a inflamação. Tem a inflamação e tem a presença de secreção. E o que é rinite? O nome já diz, é um processo inflamatório e irritação sobre as membranas da mucosa do nariz. Mas a mucosa do nariz também está na faringe, laringe, traqueia. É a mesma, só vai mudar o quê? A localização. Então, gente, os sintomas são todos iguais, quase todos iguais. Só que a rinite, a maioria das rinites são alérgicas. Quem tem rinite sabe o que eu estou dizendo. E quem já viu uma pessoa, é característico você ver uma pessoa com rinite, ela tem muita coriza, né? Ela coça muito o nariz fica bem grande, é demasiado, e bem vermelho, porque ali está ocorrendo um processo alérgico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir a página aqui de... Cadê, meu Deus? Minha página de clínica médica. Cadê? Sistema respiratório. Não entrou aqui no estudo de caso, não.
respiratório. Cadê? Eita, não tá aqui não. Eu vou procurar ele para saber onde é que eu botei. Aulas, cartilagem, endócrinos. Tá, não. Mas eu quero mostrar a vocês o seguinte, que todo processo, quando todo agente estranho que vai levar a pessoa, ele vai apresentar inflamação, vai ter a ação do antígeno, e do anticorpo, tá? Toda infecção, que é o que eu quero que vocês coloquem aí. Toda infecção, para ocorrer uma infecção, eu tenho que ter o antígeno, que é o ser estranho, tá? E eu tenho um anticorpo. Quando esse antígeno para na mucosa do paciente, ele vai causar uma reação por liberação de substâncias químicas, e aí vai chegar um anticorpo lá e vai tentar matar esse antígeno. O resultado dessa ação antígeno mais anticorpo, o primeiro resultado é que naquele local vai ocorrer uma inflamação. Por chegada de mais sangue ali, para chegar mais anticorpos, então o local fica com inflamação, ou fica edemaciado. Além da questão de estar edemaciado, tem uma segunda coisa, começa a produzir uma grande quantidade de secreção. Então, ação antígeno mais anticorpo, em todo local do seu corpo vai ocorrer isso. Há um processo inflamatório e há um aumento da produção de secreção. Só quem tem alergia tem muito receptor. Vocês estão entendendo, gente? Aquela questão de farmacologia, chave, fechadura, dá uma ação. Porque todo mundo vai respirar alguma substância estranha. Todo mundo respira uma substância estranha. Então, o ato de respirar essa substância estranha não vai me causar alergia, eu não sou alérgico. Porém, para quem é alérgico, é porque ele tem uma grande quantidade de receptores para esse antígeno. Então, antígeno mais anticorpo vai dar uma reação inflamatória e vai produzir muito o quê? Secreção. Entenderam? Então, vamos lá. A rinite pode ser alérgica e não alérgica. 20 a 30% da população tem algum tipo de rinite alérgica. Quase todo mundo que a gente conhece tem rinite alérgica, principalmente nessa época fria. E aqui está essa questão. Que são antígenos? São fungos, são bactérias, são vírus, né? Então, todos esses são corpos estranhos para o nosso corpo. Então, esses antígenos aqui são corpo estranho. Então, os linfócitos são nossos anticorpos, que vão se ligar aos antígenos e vão destruir. Mas essa reação antígeno ou anticorpo mais antígeno vai levar a um processo de quê? De inflamação e aumento de secreção. É muito comum na rinite alérgica, um dos sintomas é que a gente fica com o olho bastante vermelho, coçando muito e lacrimejando, né? A pessoa vai espirrar muito, tem uma congestão nasal. Por que tem a congestão nasal? Por duas coisas. Não ocorreu a ação antígeno-anticorpo. Numa pessoa que é alérgica, essa reação é exacerbada. Ela tem uma exacerbação. Então, a inflamação vai ficar muito grande no local e tem um aumento de secreção. Por isso que a pessoa tem dificuldade de respirar até pelo nariz, porque está demasiado e tem muita secreção. Algumas vezes a garganta vai ficar coçando ou inchada, né? Inchada não, bota demasiada, gotejando, pós-nasal e tosse. Neste caso, se é uma reação alérgica, a primeira orientação que a gente faz para o paciente... Oi, pode falar. Esse gotejando pós-nasal seria o quê? Você sente como se estivesse descendo a secreção. Você produz tanta secreção, tá entendendo? Você vai produzir tanta secreção, que essa secreção você vai deglutir. Aí você sente como se estivesse gotejando. Ah, entendi. Obrigada. Entendeu? Então, como a rinite, na maioria dos casos, ela é alérgica, então, a primeira orientação que a gente faz ao paciente é ele sair de perto do processo alérgico. Então, livros antigos, roupas muito tempo guardadas, tudo isso acumula ácaro, acumula bactéria. E essa pessoa tem uma predisposição, por exemplo, a ficar muitas vezes gripada.
então a gente pede que ela se afaste. Essa pessoa toma, vocês vão ver que um dos tratamentos é tomar vacina do vírus da gripe. É um dos tratamentos para ela. Mas como é um processo alérgico, então a gente vai se passar uma medicação antialérgica, que é o quê? Um antihistamínico. Para ocorrer a ação do antígeno, anticorpo, ele não tem que estar ligado a um receptor para dar edema e a dar aumento da secreção. Então, o que é que faz os medicamentos antihistamínicos? Ele se liga àquele receptor. Então, se ele se liga, ele bloqueia aquela reação, então não tem edema e não tem aumento de secreção. Aí ele vai conseguir bloquear todos os receptores? Não. Porém, o edema vai ser bem menor e a produção de secreção vai ser bem menor. A utilização de descongestionantes orais são utilizados para obstrução nasal. Porém, gente, existe um processo da galera aí se viciar nessa medicação, principalmente corticoide. E aí, com o tempo, essa medicação ela vai perder o efeito, né? Quase toda medicação, a um longo prazo, ela tende a diminuir sua ação. Ó, corticosteroides intranasais utilizado em congestão grave. Tá, beleza. Em congestão grave é quando você não consegue respirar, está drenando muita secreção. Então, em momentos específicos, é utilizado esses corticoides intranasais. Porém, a galera aí utiliza isso aí de forma descontrolada. Tem gente que anda com um frasquinho, eu não sei se alguém de vocês é assim, mas tem gente que anda dentro da bolsa. Aí não resolve o problema, porque dá aquela sensação de alívio momentâneo, bem momentâneo mesmo, não resolve o problema, e aí fica colocando de instante a instante. Então, aquilo não resolve, além dos efeitos colaterais futuros pela utilização crônica do corticoide. Então, a orientação... Professor, pode falar. Elaine perguntou que ela está sem microfone. Ela pediu para perguntar por que o antialérgico dá tanto sono. O antialérgico é um dos efeitos colaterais dele, tá? Porque não tem todos são receptores, nem todo antialérgico causa sono. Existem alguns que não têm receptores totalmente específicos, por exemplo, a mucosa nasal, e ele é absorvido pela corrente sanguínea e vai causar um estado de letargia. Não é que ele cause sono, ele causa letargia. Aí a letargia vai levar você a dormir. Beleza? Algo mais? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, gente... sobre o neossoro, que também causa essa questão do vício também, né? Só que ele não é corticoide. Não. Mas, assim, o vício é o seguinte, tem o vício que eu falo é o seguinte, não é o vício você fica viciado em corticoide, é que você coloca e dá uma sensação de alívio momentâneo, só que volta da mesma forma. Então, você fica utilizando normalmente. Então, o vício é que você está colocando e querendo ter esse alívio constante, tá entendendo? Só que você a dependência, eu tenho. Isso, é o vício. É a dependência. Tá certo? Não é o corticoide que causa. Não é o corticoide que causa a dependência, não. É o vício de você estar sempre querendo desentupir o nariz, tá? Então, gente, o tratamento de enfermagem é evitar poeira, fumo, odores fortes, pó e spray. A nebulização com soro fisiológico é indicativo demais, certo? É excelente, né? Para suavização da mucosa, amolecimento da secreção, porque um dos grandes problemas, gente, quando é vírus, não tirando o coronavírus, claro, né, mas a maioria dos vírus que existem ao nosso redor, nosso sistema imunológico consegue detectar sem causar nenhum sintoma. O grande problema das infecções respiratórias, os grandes problemas das infecções respiratórias, é quando essa secreção ela vai ficar parada, a gente chama encrostada na mucosa. Porque ali fica meio favorável para as bactérias se proliferar. E bactéria, no sistema respiratório, causa as infecções como pneumonia. O vírus vai causar também. Porém, se a gente pegar uma bactéria com uma grande... como eu posso dizer para vocês assim, de uma forma bem simples, uma bactéria forte, uma gram-negativa, porque as bactérias mais fortes são as gram-negativas, ela vai causar um quadro infeccioso grave, pode causar um quadro infeccioso grave. Então, o ideal em toda infecção respiratória, e aí eu coloco os dois extremos, tanto em criança como idoso, é evitar a permanência dessa secreção
dentro do corpo. Então, a utilização de soro fisiológico, ela é indicada porque ela vai suavizar a mucosa, certo? Ela vai aliviar bastante essa mucosa, né? Amolecimento das secreções incrustadas, e isso aqui, ó, secreções incrustadas, é o meio favorável, é o meio que a bactéria adora ficar, para remoção de irritantes. Então, a gente pede, por exemplo, quando o paciente está com muita secreção, que ele coloque para fora essa secreção. E a gente, com a utilização do soro fisiológico, facilita muito essa retirada. Uma coisa interessante. Acho que foi em semiologia que a gente estava apresentando no seminário e tinha falado que a questão do soro fisiológico, fazer a nebulização com ele, acumulava alguma coisa no pulmão, né? Cristais. Isso. Mas aí, no caso, é porque ele está sendo administrado com medicação, né? Ele vai ser absorvido com medicação. Nesse caso, é só administração com soro só, tá entendendo? Porque o pH dele é muito parecido com o pH sanguíneo e ele consegue, como ele é muito concentrado, ele consegue absorver essas secreções. Neste caso que você falou em semiologia, está certíssimo, é isso mesmo, quando administrado com medicação. Ô, Júnior, nessa nebulização também pode ser usado água destilada ou só o soro fisiológico mesmo? O ideal é o soro, porque o pH do soro é muito parecido com o nosso organismo, tá entendendo? E não vai causar, porque a gente quer evitar o máximo de irritação. Certo. E a água, ela pode causar esse processo irritativo também, tá entendendo? Porém, ela é bem melhor absorvida. Só que a gente quer o quê? Fluidificar as secreções para que ela possa ser eliminada. No caso da água destilada, é mais indicada, no caso, na nebulização com a medicação, né? Associada à medicação. A medicação, certo. Beleza, isso mesmo. Então, orientar o paciente a isso é importante, gente, orientar o paciente a assoar o nariz antes de aplicar qualquer medicação na cavidade oral, porque ali está cheio de secreção. Você vai lá, está com o nariz entupido, aí escorrendo aquela secreção no nariz. Quando você for colocar medicação, como é que ela consegue chegar ali na mucosa do nariz, se ela está repleta de medicação? Então, antes de você administrar qualquer medicação intranasal, e isso você vai orientar o paciente, você vai pedir ao paciente a assoar o nariz antes. O enfermeiro pode orientar o paciente para que ele possa tomar uma vacina, ó, que eu falei para vocês, ó, durante o período que ele mais apresenta o quadro de alergia. Aquelas vacinas sazonais que se tem, que o Ministério da Saúde faz de gripe, ela é indicada para a pessoa que tem processo alérgico. Beleza, isso foi rinite. Faringite é a mesma coisa, gente. Só que rinite é localizada onde? No nariz. Os sintomas da faringite vai ser o mesmo. Antígeno, anticorpo, processo inflamatório, presença de secreção. O que vai mudar é só a localização. Então, a faringite pode ser aguda ou crônica, e a gente vai ver por que agora, né? A faringite aguda é uma inflamação ou infecção da garganta, geralmente causada por sintomas de uma dor de garganta. Quem nunca teve isso, hein? Veja, é uma inflamação, lembra que eu falei? Antígeno, anticorpo, processo inflamatório. É uma inflamação febril na garganta, porque como está inflamado, porque o antígeno chegou lá, se localizou, ocorre a reação da chegada de anticorpo lá, então vai ser muito vascularizado. Nosso organismo quer mandar muito anticorpo para lá, então os vasos sanguíneos naquele local tá funcionando muito. Está chegando muito sangue naquele local. Então, quando chega muito sangue naquele local, aquele local, além de ficar demasiado, fica o quê? Quente. 70% dos casos da faringite são virais, certo? Por isso que, na maioria das vezes, quando ela é início, uma infecção de faringite aguda de início, na maioria das vezes a gente vai dizer que ela é viral. As secreções virais, as secreções são muito translúcidas. Infecções bacterianas, ela dá uma secreção amarelada para esverdeada e com odor forte. Isso é característico de infecções bacterianas, tá? Então, esse bichinho aqui, gente, essa bactéria aqui vai acompanhar a gente em quase todo o curso. Nunca se esqueça o nome dela. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Porque esse bichinho aqui, essa bactériazinha aqui, sabe o que ela pode causar? Quando ela fica infeccionando você, muitas vezes, ela pode causar um quadro de insuficiência cardíaca, ela vai causar febre reumática, ela vai causar uma insuficiência renal. Acreditam? Se você pegar, se for fazer um estudo e pegar, por exemplo, as pessoas que estão naquela questão de hemodiálise, fazendo hemodiálise, com um quadro de insuficiência renal, e for fazer uma pesquisa de doenças de base delas,
de infância, você vai ver que uma boa quantidade de pessoas tiveram recorrentemente infecções de garganta. E não fizeram tratamento nenhum, nem medicamentoso, nem nada. Então, esse bichinho entrou muito na corrente sanguínea dessa pessoa e ela pode levar a um quadro de insuficiência renal crônica. A membrana da faríngea e tonsilas. Todo mundo sabe o que é tonsila, gente? Sim ou não? É as amígdalas. Exato. Antigas amígdalas, né? Que hoje a gente não chama mais amígdalas, agora são tonsilas, tá? É de cor, fica de... Tonsilas, palatina, é assim, gente? É, exatamente. Muito bem. Muito bem falou. Lidiane. É porque eu não estou vendo quem está falando, tá, gente? Para mim, aqui só está aparecendo o PowerPoint, como vocês estão vendo aí. Então, os linfonodos cervicais ficam aumentados, né? Esses linfonodos aqui, ó, submandibulares. Se a gente apalpar aqui, se lembra de semiologia, como a gente está apalpando aqui, a gente não sente. Na presença de um quadro infeccioso, antes mesmo até da febre, muitas vezes antes mesmo da febre, você vai ter a presença desses linfonodos aumentados. E aí você já tem indício que ali é um quadro infeccioso, né? Então, quando ele fica aumentado, certo? Ele fica doloroso e sem tosse, né? Se é um quadro infeccioso, o paciente vai ter que sintoma? Febre, lógico. Indisposição. Tem algum problema, assim, quando faz a retirada das tonsilas? Vê, hoje ainda se retira, mas não é mais uma indicação rotineira, tá? Há uns anos atrás, bem anos atrás, quando você não queria ter infecção de garganta, era rotina se fazer a retirada das tonsilas. Hoje não se faz. Porque, na verdade, ali, ele é um órgão responsável em produção de anticorpo. Porque ali existe o sistema linfático. As tonsilas, elas são parte do sistema linfático. Ela tanto a produção de anticorpos, como ela avisa você que está com infecção. Então, a gente está tirando uma coisa que ajuda a produzir anticorpos e está tirando não produção de anticorpos, mas a chegada de anticorpos lá. Então, a gente está impedindo a chegada de anticorpos lá, como também a gente está perdendo de ter um sintoma, de avaliar dizendo que você está com um quadro infeccioso. Então, hoje não se tira. Hoje é a mesma coisa assim. Eu não queria ter dor. Eu não queria sentir dor, mas a dor é importante. A dor é essencial para a vida. Por quê? Porque quando eu sinto dor, é porque alguma coisa dentro de mim está errado. Não é verdade? Se eu sinto dor, é porque alguma coisa dentro de mim está errada. Então, se eu não quero mais sentir dor, e aí? Então, ela faz parte essencial da nossa vida. E pelo processo inflamatório, pelo aumento de secreção, o paciente apresenta quadro de rouquidão ou afonia, ele fica afônico, né? Quando a infecção é viral, gente, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, tirando o coronavírus, de 3 a 10 dias você tem uma melhora do quadro clínico, tá? Você tem uma melhora desse quadro clínico. Quando a infecção é bacteriana, aí sim, ela pode evoluir, se infectar por Streptococcus ou beta-hemolite do grupo A e pode causar no sistema respiratório superior, nas vias respiratórias superiores, porque aqui a gente é tudo interligado. Nariz, ouvido. Tanto se você botar alguma coisa, alguma solução no ouvido, quem já fez algum tratamento, precisou colocar algum líquido no ouvido, você sente ele descer pela garganta. É tudo interligado. Então, isso são canais interligados. Então, se você tem infecção na garganta, a faringite, ela se interliga com o seu nariz, fica perto dos seios nasais, dessa parte daqui, dessa aqui, e ali pode ter acúmulo de secreção nos buracos ocos que a gente tem, e ali começa um processo infeccioso. Por isso que dá sinusite, otite média, pode apresentar quadro de febre reumática. Lembra que eu falei que o Streptococcus beta-hemolite do grupo A pode apresentar quadro de febre reumática, a gente vai falar com isso lá para frente, quando falar sistema cardiológico. E nefrite. Aqui é um quadro infeccioso da garganta, tá? Você vai ver ela bem edemaciada aqui, porém,
de antemão, quando a gente olha aqui, a gente acredita que ela seja um quadro infeccioso viral, principalmente em crianças, e não bacteriano. Quando ela já evolui e ela é bacteriana, existe a presença aqui, quando a gente vai avaliar a garganta, de placas de secreção, de pus. Então, provavelmente, ela é um quadro bacteriano. Essa área fica bem avermelhada, né? E é demasiada, dificultando até a deglutição da pessoa. E aí, gente, quando você tem quadros... na rotina, deveria se utilizar isso. Mas o que é que a gente vê na prática? Quando você começa a apresentar quadros frequentes de infecção de garganta, pode ser solicitada a utilização de avaliar que tipo de micro-organismo está causando aquela infecção. Então, se utiliza os swabs. A gente está ouvindo falar muito desses swabs agora, por conta de se avaliar o PCR da COVID, né? Que é aquela... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Que é um cotonete bem grande, que a gente coloca no nariz. No caso da faringite, a gente vai colocar pela boca e vai tocar no final da gota e vai fazer ali uma cultura. Né? No caso da COVID, não. Ele introduz daqui e vai bater nessa parede aqui. É um exame terrível, assim. Eu nunca fiz, não. Mas, assim, a sensação deve ser muito boa, não. Os suaves nasais e as hemoculturas também pode ser necessário para identificar esses micro-organismos, né? A droga de escolha para as infecções de garganta, todo mundo conhece, né? Vocês conhecem. E eu descobri, gente, para que serve a penicilina. É a droga de escolha. Por quê? Porque ela tem um aspecto de justamente matar vários micro-organismos bacterianos, principalmente o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Então, por isso que toda vez que vocês vão chegar no hospital, numa emergência, e vocês, na rotina de vocês vão ver isso aqui, quando chega muita infecção de garganta com pus, é a droga de escolha, bezetacil. Não tem outra, não. Para ela, existe outras, tá? Mas, assim, a droga de escolha de baixo custo e de uma ação efetiva é a bezetacil, né? E eu tomei muita bezetacil, gente, pelo amor de Deus. Isso dói demais. Olha, dói muita dor. E aí eu descobri que ela serve justamente para isso. Você chega no hospital com a dor na garganta, quando você toma a bezetacil, a dor da garganta some na hora. Ela vai para o local onde você tomou a injeção. Então, ela transfere a dor da garganta para o local onde você aplicou. Ô, Júnior. Olha, oi. Essa bezetacil seria de 600 ou de 1.200? 1.200. 1.200. Para adulto, tá? Para adulto, né? Pra adulto. Ela é do Streptococcus grupo A, porque ela também, no tratamento, não é com bezetacil. O quê? A sífilis, ela também vai ser um Streptococcus grupo A? Não, a sífilis a sífilis não. Não, a sífilis é outro agente. O Streptococcus beta-hemolítico do grupo A é uma bactéria, tá entendendo? Que tem aspecto de ação. Não vamos confundir, não, tá, gente? Vamos focar aqui, tá? Para as infecções respiratórias, beleza? Entendido? Entendido. Beleza. E aí pode ser usado também a cefalosporina em um prazo mínimo de dias, né? De 5 a 7 dias. Pode ser utilizado. E aí os suaves são esse aqui, gente, ó. No caso das faringites, a gente coloca esse aqui, ó. Aqui é o cotonete bem grandão, que acho que vocês estão vendo aí, um cotonete bem grande, né? E aqui é o meio de cultura, onde a gente faz a cultura aqui, principalmente das tonsilas, nas laterais da parede aqui posterior, da faringe, e aí faz a coleta dessa cultura, tá? Olha os suaves aí. Quais são os cuidados enfermais para essa pessoa, certo? Principalmente o quê? Deixar hidratado aquele local ali, fluidificar, para que ocorra o quê? Não acúmulo de secreções ou encrostamento de secreções naquele local. Por quê? Porque é meio de cultura favorável para bactéria, Streptococcus beta-hemolítico grupo A. Então, como ele não vai conseguir deglutir sólidos, que ele está com muita dor ali, então a dieta líquida tem que ser orientada para que ele possa se fazer. Ou pastosa durante o estágio agudo da doença, né? Tomar de 2 a 3 litros de água por dia, desde que ele não tenha nenhum problema cardiológico, tá? Porque eu vou fluidificar as secreções também. Essas secreções fluidificadas, elas saem em maior quantidade. E fazer gargarejos, gente. Perfeito gargarejo. Não precisa fazer gargarejo com soro, não.
ele faz gargarejo com solução salina. Bota uma quantidade de sal, dilui uma quantidade de sal sem saturar, aquece para deixar na temperatura e não causar irritação, por isso que ele fica na temperatura legal, e pede para a pessoa fazer gargarejo. Isso vai fazer a limpeza da secreção e diminuir o edema. E a pessoa tem um alívio muito grande naquele local ali. Uso de analgésico para dor, aqui foi colocado paracetamol, mas pode ser dado dipirona também, certo? Pode ser utilizado para diminuir a dor. Caso ele tenha febre, o dipirona também ele vai ajudar muito nessa questão da febre. Antucígenos em caso de tosse recorrente. O professor, no caso, o enfermeiro vai poder passar esses analgésicos ou o médico? Pode, tem na preconizado no PSF. Beleza? A prescrição pode ser feita. Existe todo um protocolo lá que a gente faz, tá? A gente só está identificando qual é a medicação para patologia. Beleza? Pacientes com faringite crônica. Ocorrem em pessoas que vivem em ambiente de sujidade. Por isso que é crônica. Então, você vive em um ambiente com muito poluente, perto de fábricas, muita sujidade no seu local, você vai ter infecções de garganta recorrentes, né? Ou a pessoa como essa pessoa que vos fala agora, como professor que utiliza muito a voz, eu dou aula de manhã, dou aula à noite, de tarde ainda faço algumas atividades que utilizam a voz, lá no final da noite eu estou com a voz fanha, nem todo dia estou aguentando falar. Sofre de tosse crônica, uso de hábito de fumo e álcool, lembrando que o fumo lesiona a garganta e outros problemas a mais. E o álcool só se você beber em excesso, certo? Finalzinho de semana pode, aí não causa problema não. Então, quais são os sintomas dessa pessoa com faringite aguda? Ela tem uma sensação de irritação ou plenitude da garganta, né? Fica com dificuldade de respirar e de deglutir. Eu falei, antígeno, anticorpo, a reação é um processo inflamatório com presença de secreção. O muco, presença de muco ou de secreção, né? Apresenta, dificuldade de deglutição. E o tratamento é o seguinte, se for viral, gente, o organismo vai resolver. Então, a gente só vai tratar o quê? Os sintomas, aliviar os sintomas, principalmente da prevenção dos irritantes. Se for alérgico, explicar para a pessoa que não adianta passar medicação e a gente tem uma urgência muito grande, pessoal. Eu pegava no PSF, foi fazer a orientação, o cara tem muita infecção de garganta e era fumante. E ele queria que eu passasse um remédio. Ia adiantar? Não ia. E ele tem uma sensação de alívio em determinado momento, porém, como ele fazia uso de cigarro, lá na frente ia apresentar novamente. Olha só, não adianta eu passar uma medicação ou qualquer coisa aqui, orientação, se o senhor permanece fumando. O senhor vai chegar a algum momento e vai dizer, o medicamento ou a orientação que Júnior passa não serve. Não é que não sirva, é porque o senhor tem que tirar o irritante que está causando esse problema. Enquanto não tirar, os sintomas vão vir sempre. Evitar o contato com outras pessoas até que a febre acabe, porque o seu sistema imunológico vai ter uma caída, porque ele vai estar lá atuando ali naquele processo de infecção. Aumento da ingesta hídrica, fluidificação de secreção, eliminação de secreção. Sim, bota uma observação importante aí. Orientar o paciente a expelir essa secreção. Porque, gente, como eu vou repetir novamente, o acúmulo de secreção, este acúmulo de secreção, vai levar o paciente, ou corre o risco do paciente apresentar um quadro grave de infecção. A gente vai ver isso aí. Uso de gargarejo, mesma coisa de tratamento com soluções salinas, e a gente vai falar das tonsilites e adenoidites, que é a mesma coisa da faringite, gente, só que é localizada aonde? Na tonsila. Eu só estou repetindo os sinais e sintomas, mas é a mesma coisa, tá? Por isso que eu estou até falando um pouquinho mais rápido. As tonsilas são compostas por tecidos linfáticos, que eu já vinha falado para vocês, né? E são situados em cada lado da orofaringe, né? Todo mundo conhece a tonsila, né? As amígdalas. Serve como local de infecção aguda, por isso que a importância dela, porque muitas vezes, antes mesmo de você iniciar a infecção, ela apresenta essa emaciada. Pode falar, alguém abriu o microfone aí. Ô, professor, só uma dúvida. As infecções de garganta podem causar febre reumática e o que mais? Não as infecções de garganta. Presta bem atenção. É porque nas infecções de gargantas, presença de encrostada vai se localizar ali, proliferar o quê? Uma bactéria. Bactéria Streptococcus beta-hemolite do grupo A. Aí ela vai e entra dentro da corrente sanguínea.
Tá entendendo? Ela é o atravessador, mas a gente poderia dizer assim. Então, se eu tenho muita infecção de garganta, se eu tenho muita tonsilite, eu tenho uma predisposição a produzir o Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Acontece também quando, digamos assim, quando é mal curada, quando não é bem tratada? Não, ela pode, por exemplo, sem tratar com medicação, porém ela já entrou dentro da sua corrente sanguínea. Por isso da importância da utilização do antibiótico para ela não se proliferar na sua corrente sanguínea também, a bactéria. Ah, entendi. Certinho. Então, ó aqui que eu falo que a gente está falando. É mais acometido, ó, pelo Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Lembra que a gente vai falando muito sobre ele, né? Então, quais os sintomas da tonsilite, gente? Odinofagia, a dor de garganta. Né? Quando ela está topada, ela está encostando uma na outra, meu Deus do céu, como é que a gente fica? Todo mundo aqui já teve inflamação das tonsilas, né? Incomoda, o local fica quente, a gente não consegue, tem gente que não consegue nem deglutir saliva, né? Então, essa dor ao deglutir, odinofagia, o paciente, como é um processo infeccioso, vai apresentar quadro febril, roncos, a gente vai falar que é um som respiratório, que a gente vai ver som, e a dificuldade de deglutição pela inflamação do local e presença de secreção. As adenoidites aumentadas podem provocar respiração bucal, quer dizer, começa a respirar pela boca e pelo nariz, porque está diminuindo o fluxo de ar que está entrando no paciente, né? Ele pode apresentar otalgia, que é dor de ouvido, né? Drenagem auditiva, quer dizer, presença. Lembra-se que eu falei para você, gente? São interligados, o ouvido com o nariz e com a boca. Então, ele vai apresentar drenagem auditiva, pode ter presença de secreção. Ele apresenta resfriados frequentes, respiração com odor fétido, e aí a gente já sugere que esteja para o Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, que é uma bactéria, porque eu falei para vocês no começo da aula que as secreções de cor amarelada esverdeada com odor forte é sugestivo de bactéria. Certo, pessoal? Comprometimento da voz e respiração ruidosa, quer dizer, aquela voz rouca, com dificuldade até de falar, o paciente vai ficar. E aqui, gente, está edemaciadas, as tonsilas estão bastante edemaciadas, e a presença de placas de secreção, de pus. E ela está aqui? Encrostadas. Eita, daqui para o final da aula eu não consigo mais falar encrostadas, não. Elas vão estar encrostadas aí. E como elas estão encrostadas, é o meio favorável, é o meio que o Streptococcus beta-hemolíticos adora se proliferar. É a Disneylândia dele. A partir daí, ele vai entrar na corrente sanguínea e pode causar aqueles problemas todinhos que eu falei a vocês. E você vai ver com a consequência disso. E aí é que está. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter crises recorrentes de garganta com presença de secreção. Se você não faz tratamento, por isso, gente, quem tem febre reumática, ou que vocês conhecem quem tem febre reumática, que já pegou esse Streptococcus, então ele já está dentro do seu organismo. Por isso que a pessoa faz o tratamento da febre reumática é a longo prazo. Certo? Estão entendendo essa relação, pessoal? Sim ou não? Ô, professor, uma pergunta. Fala. No caso, quando o paciente tem infecção bacteriana, vai causar a secreção, né? Amarelada. No Isso. caso, a infecção... A maioria das vezes. A infecção viral não vai ter secreção, no caso. Tem. Porém, ela é translúcida. Vai ser clara, no caso, né? Como se fosse Isso, translúcida. Clara não, translúcida. Translúcida. Entendeu? Entendi, agora entendi. Beleza? Passando. Essa bactéria, eu já vi lá na pediatria algumas crianças que, após a infecção bacteriana, eu me esqueci, tem uma siglazinha que elas apresentam a pielonefrite, né? Só que eles botam o nome que eles ficam com edema, ficam com bastante edema a criança e fazem o tratamento. Todo dia de manhã a gente tem que pesar ele para saber se está diminuindo ou não. Mas tem uma siglazinha, é HD alguma coisa, eu me esqueci. Eu vou falar para vocês sobre ela. Não se preocupe, a gente vai ter aula sobre ela. Você pesa porque, como ele afetou o sistema renal, a criança ela tem uma retenção de líquido. E aí, o tratamento é com antibiótico, você já deve ter visto lá, ele faz antibiótico para essa criança, e o pesar dela é justamente para ver se o quadro clínico daquela patologia está regredindo. Se a criança começa a perder peso, é porque a medicação está fazendo ação. Entendeu? E aí a gente vai falar da traqueobronquite aguda.
que é a última do sistema respiratório superior. Beleza, pessoal? É a última do sistema respiratório superior. É uma inflamação da membrana e mucosa da traqueia e da árvore brônquica. É acompanhada antes de infecção respiratória do trato respiratório superior, porque ela vai descendo. Se eu não trato a infecção daqui de cima, a secreção ela vai e desce, ela vai descendo, até, no caso mais grave, chegando ao pulmão, né? Pode ocorrer também por inalação de irritantes químicos, acidentalmente, tá, gente? Inalou algum ácido forte, alguma base forte, alguma substância irritativa, então pode levar a um quadro, não necessariamente ser viral, bacteriano ou fungo, pode também a traqueobronquite aguda ser causado por inalação acidental de alguma dessas substâncias aqui, ó, gase, ou pessoas que moram em locais perto de fábrica, certo? E aqui, ó, a gente vai ter a traqueia, logo aqui, ó, a traqueia, logo no começo. Isso aqui, gente, é a árvore brônquica. Se você pegar esse pulmão aqui e inverter ele, você vai ver que parece uma árvore, por isso chama-se árvore brônquica. Se você prestar atenção na traqueobronquite aqui, você vai ver que, ó, a membrana aqui, a parede da mucosa da traqueia, ela vai estar edemaciada. Lembra-se, antígeno, anticorpo, a reação é o quê? Inflamação e presença de secreção. Então, ali vai ter um edema da traqueia, certo? Vai ficar edemaciada e com presença de secreção. Qual é o grande problema dessa secreção? Ela se encrostar aqui, começar a proliferar a bactéria, que fica um meio de cultura favorável para a bactéria, e ali ela descer para o pulmão. E ali ela vai virar o quê? Uma pneumonia. Lembra que a mãe da gente falava assim, meu filho pegou uma pneumonia por uma gripe mal curada? O que seria essa gripe mal curada? Não se tratou corretamente, ou assim, como é um quadro viral, a criança ela tem uma recuperação rápida. Porém, seu sistema imunológico está decaído. Vai existir a presença de secreção ainda. Como é o sistema imunológico, por ter tido uma relação de infecção, ele teve uma diminuída. E aí é como se eu tivesse pouco soldado na rua vigilante, a bactéria começa a se proliferar e ela vai e desce para o pulmão. Então, saiu de uma gripe para uma pneumonia. Por isso que os antigos, nossos pais, nossos avós, diziam que era uma gripe mal curada. Entendeu, pessoal? Isso aqui é um raio-x normal. Tá? Eu queria mostrar esse raio-x para vocês. Porém, já existe uma presença de secreção aqui. Eu queria mostrar primeiro o raio-x. Ó. O que é interessante a gente ver do raio-x? O espaçamento entre as costelas. Você consegue ver o espaçamento entre a costela. A gente consegue ver aqui a presença do coração. A traqueia, veja, gente, preste atenção na traqueia aqui. A gente vai ter algumas patologias, vai falar respiratórias, falar sobre a traqueia. Ela está bem retinha, tá vendo aqui? E você vê até o hilo dela aqui, a base do pulmão. Ó, você vê a parte inferior do pulmão. Tá vendo? É importante a gente entender isso aqui, porque lá na frente eu vou mostrar alguns outros raios-x para vocês. Aqui já é uma... Vamos voltar para a primeira. E essa agora aqui. Aqui é uma infecção de traqueia já. Você já nota a presença aqui, essa parte esbranquiçada aqui. São presença de secreções, então já vira um meio favorável à proliferação bacteriana. Então, de uma traqueobronquite aguda, eu posso virar um quadro de infecção brônquica, né, nos brônquios, porque aqui já tem a presença de secreção. O coração está normal. Então, na traqueobronquite aguda, o principal sintoma é o quê? Tosse produtiva, edema e secreção. O que é que seu organismo faz para lhe ajudar? Começa a tossir. Gente, o ato de tossir, você tossir, há um gasto de energia muito grande, porque você vai utilizar a pleura, a musculatura acessória e os músculos da cabeça e do pescoço. Então, você faz um esforço muito grande para tossir. Só que você tosse várias vezes durante o dia. Então, o gasto de energia é muito grande. Se você que tem filho sabe o que eu vou dizer, quando tem uma infecção respiratória que você tem, ela perde peso muito rápido. Primeiro, ela não se alimenta bem, né? A ingestão de líquido é diminuída, porque ela fica com dificuldade de ingerir líquido. E ela tem um gasto energético muito grande. Tudo isso é meio favorável para quê? Para ela perder peso. Por isso que o repouso relativo é importantíssimo, gente.
Aquele repouso que os médicos de antigamente colocavam, ó, deixa a criança em repouso, ou fique em repouso. Esse repouso relativo é justamente para preservar a energia, para a energia, quando ela está preservada, ela conseguir produzir anticorpos para a nossa defesa. O escarro, ó, muco purulento, que é secretado pela mucosa e pelos brônquios, né? Como ele tosse muito, ele vai apresentar, da tosse, dor external, a dor no externo. Então, muitas das vezes, de tanto tossir, a gente bota a mão aqui para dar uma aliviada nessa tosse da dor. É um método de defesa. A febre, que é um quadro infeccioso, né? E dor de cabeça. Quando vocês forem estudar, deveja procurar a relação da infecção com a dor de cabeça e na próxima aula me diga. Eu não vou dizer não, eu queria que vocês procurassem a relação da dor de cabeça com infecção. E o quadro infeccioso de tosse, febre, dor external levam a uma indisposição geral. Por quê? Seu corpo quer que você fique paradinho, quietinho, parado, para ele produzir energia e não gastar energia necessária. Por isso, lhe dá um quadro de indisposição geral, fraqueza, tipo, eu estou com uma moleza tão grande hoje, eu vou adoecer. Muitas vezes a pessoa já sabe quando é que vai pegar uma gripe, um resfriado, porque a pessoa já fica com o corpo dolorido, tudo, mas já são sinais. Aí no outro dia a infecção se instala realmente na pessoa. Tratamento, ó, ele coloca como um dos primeiros, o Brunner coloca um dos primeiros repouso relativo, justamente para facilitar a produção de anticorpos. Uso de expectorante para utilizar o quê? Para eliminar essa secreção, certo? Se for bacteriana, tiver febre acima de 3 dias, é bacteriana. Febre frequente de 3 dias é bacteriana, vai se utilizar antibiótico. Aumenta a ingesta hídrica para esse paciente e modificação da secreção por nebulização. O ideal é com soro fisiológico. Beleza. Tem gente entrando agora? Ei, Túlio. Diga tudo que não entra agora mais não, que a aula acabou. Pessoal, pneumonia a gente vai ver na próxima aula, tá certo? A gente vai ficar com essa parte até aqui. Orientação que eu vos dou. Aula que vem eu faço chamada. A gente faz a entrada até as 7h15, tá? Vê se a gente consegue chegar até as 7h15 entrar. Depois disso, gente, eu vou continuar a aula. Você vê que eu não paro de falar, eu não paro. Ô, Júnior. É tudo conceito. Você observou o conceito. Eu não falo. Diga, pode falar. Gostaria que na próxima aula o senhor falasse assim mais devagar, porque hoje mesmo não entendi nada. Então você peça. Quando eu estiver falando, você peça. Porque para mim é difícil, eu não estou vendo vocês. Se estão calados, eu estou achando que vocês estão entendendo. Então, Júnior, fala um pouquinho mais devagar. Eu mandei mensagem aqui. É porque eu fico sem querer atrapalhar. Eu não vejo. Eu não vejo a mensagem. O que está aparecendo para mim é a tela do PowerPoint. Eu não vejo você. Ei, rapaz, não entra aí, não. Desça. Desça, vá. Eu não vejo vocês, não. Então, é preciso que vocês me avisem. Ô, Júnior, porque realmente eu falo rápido. E assim, como é um pensamento que eu vou dizendo os conceitos, eu vou falando rápido. Então, ó, é só pedir, Júnior, desacelerar aí, que eu vou desacelerar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?